Meus amados irmãos, hoje a minha reflexão é baseada em um tema. Eu vou até utilizar algumas frases, que eu extraí de um livro que eu li quando eu tinha mais ou menos a idade da Duda, assim, quando eu era adolescente. É um livro de James Dobson que se chama Vivendo nos Limites. E ali ele trata de um tema que durante essa semana, ao resgatar algumas ideias desse tema, eu resolvi apresentar para os irmãos como uma reflexão bíblica para as nossas vidas. Nossa reflexão hoje não será expositiva, ou seja, nós não vamos pegar um texto bíblico e trabalhar ele verso por verso. Nossa reflexão hoje será temática, como vocês verão. Muitos de vocês sabem que eu gosto de basquete, né? Basquete é meu esporte predileto. Então, desde sempre, desde que eu me entendi por gente, e eu comecei a jogar basquete, eu sempre gostei muito da NBA, que é o campeonato mais importante, onde estão os jogadores, os melhores jogadores do mundo do basquete. E eu fui um privilegiado. Quem tem como seu esporte número 1 o futebol, e tem idade e pôde acompanhar, por exemplo, a geração do Pelé, é um grande privilegiado, que pôde ver, ou ouvir no rádio, muitas vezes não ver, mas ouvir no rádio, a respeito, viver o momento do melhor jogador de futebol de todos os tempos. Deus me deu um grande privilégio, sendo eu fã de basquete. Eu pude ver com os meus próprios olhos, pela televisão, o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Ele fez parte da minha geração, Michael Jordan. O que fez, quando eu era adolescente, jovem também, optar por torcer para o time de Chicago Bulls, que era o time do Michael Jordan. Bom, ele foi o maior de todos os tempos, o jogador mais completo, jogador que reunia todas as habilidades. Então tem jogadores que são bons de arremesso, tem jogadores que são bons de enterrada, tem jogadores que são bons na defesa, tem jogadores que são bons para dar toco, tem jogadores que têm uma impulsão maravilhosa, mas normalmente cada jogador tem uma característica ou outra mais forte. A diferença de Michael Jordan é que ele era isso tudo num homem só. Ele era perfeito em todos os quesitos quando você pensa em basquetebol. Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Quando Chicago Bulls ganhava todos os campeonatos e o Michael Jordan estava no auge, em um jogo em Chicago, eu estava acompanhando esse jogo, inclusive, o Michael Jordan já estava no final do jogo, e o Michael Jordan tinha feito nada mais, nada menos do que 68 pontos naquele jogo. Ele, não é o time, ele sozinho tinha feito 68 pontos. O jogo estava no finalzinho e tinha um estreante, um garoto, um rookie, como os americanos chamam, esses garotos que vêm da universidade, são promovidos a algum time da NBA. E o treinador do Chicago Bulls, por pura camaradagem, assim, o jogo já está ganhando, Michael Jordan já arrebentou com o jogo, 68 pontos. Entra aí, garoto, entra aí para você fazer alguma coisa. Esse garoto jogou poucos segundos, e nesses poucos minutos que ele jogou, ele fez uma cesta de lance livre. Ele teve um lance livre, ele errou uma cesta e fez a outra. Ou seja, ele marcou um ponto e o jogo acabou. Joia. O repórter foi entrevistar o estreante na NBA e o repórter perguntou: e aí, como é que foi a sua estreia no Chicago Bulls? Como é que foi pela primeira vez jogar com o Michael Jordan? E a frase dele foi a seguinte: foi muito bom. Juntos, Michael Jordan e eu fizemos 69 pontos. E eu quero que você grave essa frase. Juntos, Michael Jordan e eu fizemos 69 pontos. Jordan 68, ele 1. Eu quero trazer uma ilustração. Nós vamos resgatar essa ideia aí do basquete no finalzinho, tá? Mas agora eu quero trabalhar uma outra ilustração com você. Uma ilustração do reino animal. Eu quero que você pergunte, ou melhor, responda mentalmente aí a minha pergunta.
Se fosse para você ser um animal, qual animal você escolheria? Qual animal do reino animal você se identifica a ponto assim de... Sabe quando a gente faz esses pensamentos? Eu gostaria de ser... Se fosse para eu ser um animal... Eu prefiro ser humano, mas se fosse para eu ser um animal, eu gostaria de ser... E aí, de repente, você completa a frase. Gostaria de ser uma águia. Gostaria de ser um falcão. Gostaria de voar. Gostaria de... Eu já pratiquei Kung Fu, né? E o estilo de Kung Fu que eu praticava chamava garra de águia. Por isso a primeira imagem que me vem assim de um animal é de uma águia, né? E os movimentos que nós fazíamos nos combates imitavam os movimentos de uma águia guerreando com a sua garra. Mas você pode pensar, não, eu gostaria de ser um tigre, com a beleza, o tamanho, né? A força de um tigre. Ou não, quando eu penso no animal que eu gostaria de ser, eu penso em um leão. Por quê? Porque ele é dominador, porque ele é o rei da selva. É isso que eu gostaria de ser. Bom, qual é o animal que você fala assim, não, eu me identifico com esse? Tem alguns que pensam meio que tem uns pensamentos estranhos, né? Gostaria de ser um elefante, gostaria de ser um hipopótamo, mas é com cada um. Né? Cobra, né? Cadê o Douglas? Bom, por que eu quero que você pense nisso? Porque nesta manhã eu quero refletir com você sobre quem nós somos de fato. Porque eu creio, meus amados irmãos, que entender qual é a nossa identidade é fundamental para nós entendermos tudo que está ao redor, para nós entendermos a própria vida. É fundamental nós entender quem nós somos. A pergunta existencial, humana, em todos os tempos é: quem eu sou? E o curioso é que todas as religiões, todos os pensamentos filosóficos, em toda a história da humanidade, eles buscam respostas a essa pergunta: quem eu sou? Mas eu ouso, como pastor presbiteriano e discípulo de Jesus que eu sou, dizer para você que só o cristianismo traz uma resposta absoluta, certa, pontual a respeito de quem nós somos. Agora é curioso quando a gente pensa sobre quem nós somos. Eu não sei você, mas o primeiro pensamento que vem à minha mente quando eu penso quem eu sou é descer do banquinho, calçar as sandálias da humildade e perceber que, na verdade, talvez eu seja um tolo. Você já passou por aquelas situações em que você se sentiu um completo? Algumas pessoas se ofendem com essa palavra. A ideia não é ofender, tá, gente? É só a gente usar uma expressão popular. Já passou por uma situação que você se sentiu um completo idiota? Sabe, aquela coisa, você está andando na rua, dá um trupicão. Assim, trupicão besta. Não tinha nada na sua frente, não precisa cair, né? E aí você olha para o lado, vê se alguém olhou, né? Já levanta como se não tivesse acontecido nada, né? Mas isso ou você está comendo com alguém, está batendo um papo com alguém, você solta uma baba assim. Né? Aí a gente fica sem graça, a gente fica embaraçado. Ou você fala aquilo que 1 minuto depois que você falou, fala, eu não devia ter falado isso. Nós, em muitas vezes de em muitos momentos em nossas vidas, por mais que seja difícil nós admitirmos isso, não são poucas as vezes em uma semana que nós nos sentimos idiotas. Sabe por quê? Porque nós somos vulneráveis. Facilmente nós nos sentimos embaraçados, facilmente nós nos magoamos, facilmente nós nos zangamos, ficamos zangados e até nos sentimos feridos. O que é curioso
é que o que eu quero que você entenda nesta manhã, ou nesse dia que você está ouvindo esse áudio, é o seguinte: Deus intencionalmente nos fez assim. Esse é o primeiro passo para a nossa reflexão. Deus nos fez assim de propósito. Deus nos fez vulneráveis. Deus nos fez sensíveis. Ah, pastor, mas Ele poderia ter nos feito ter feito a gente diferente? Claro, Ele pode todas as coisas. Mas Ele resolveu nos fazer exatamente assim. Deus poderia ter nos feito fortes como o tigre. Deus poderia ter nos feito independentes, como, sei lá, a águia que eu citei. Deus poderia ter nos feito dominadores, como um leão. Mas Deus não nos fez assim. Agora, a situação fica complicada quando a gente percebe que nós somos assim, e que Deus nos fez assim. Mas eu e você nos vemos não diante da realidade que nós somos, mas diante da realidade que nós gostaríamos de ser. Deus não nos fez como águia, como leão, como tigre, mas nós queremos nos sentir como tais. Nós achamos que nós somos criaturas superpoderosas, que nós temos superpoderes, nós temos um poder ilimitado dentro de nós. E aí vem Hollywood com seus filmes, e vem os livros mais famosos de autoajuda, e nos dizem que se nós temos um gigante adormecido dentro de nós, basta nós acordarmos esse gigante, e você vai conseguir mudar, transformar tudo na sua vida, e tudo vai se tornar da sua vida, tudo de repente será bem sucedido. Só depende de você, porque tem um tigre. Eye of Tiger, aquela música famosa do Sylvester Stallone no Rock, Olhos de Tigre. Mas eu sou pastor. E embora em congressos empresariais, numa época da minha vida que eu era ainda mais tolo do que eu sou hoje, eu pregasse esse tipo de coisa para pessoas. Vamos lá, você consegue. Depende de você. Uma coisa assim, tipo Jorge Dória, que acha que consegue do dia para a noite resolver todos os problemas da cidade de São Paulo, porque ele é bom. Uma coisa mais ou menos assim. Como pastor, eu sou um expositor bíblico. E eu preciso dizer para você que a Bíblia nos diz algo muito diferente do que nós pensamos ou imaginamos que nós somos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você está preparado, você está preparada para ouvir e ver o que a Bíblia diz a respeito de nós? Se você está preparado, nós vamos começar a mostrar agora. Por exemplo, o Salmo de número 100, no verso número 3, diz assim: saibam disso. Estou lendo na versão A Mensagem. O Eterno é Deus, e Deus é o Eterno. Ele nos fez. Nós não o fizemos. Nós somos o seu povo. Suas... É difícil falar, né? Falam alto. Ovelhas bem cuidadas. Nós não fazemos a Deus. Ele é Deus, eu sou criatura. Legal, ele me fez como um leão? Não, ele está me dizendo que ele me fez como ovelha. Quando a gente vai para Isaías, o profeta 53, agora na versão NVI, diz: todos nós, o que está escrito aí? Leiam comigo. Tal qual ovelhas. Nós, tal qual ovelhas, nos desviamos
Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E aconteceu, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Está falando do povo dele aqui. Aqui o contexto é o contexto do exílio babilônico. Tá? Todos nós, tal qual ovelhas. Ah, mas é só o profeta Isaías? Não, o profeta Ezequiel também. Em Ezequiel 34:11, só para quem está acompanhando o áudio dessa mensagem, eu li o Salmo 100, verso 3, li depois Isaías 53:6 e agora Ezequiel 34:11 e 12. Porque assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. O Senhor Deus tem ovelhas. Mas e Jesus? Será que ele fala alguma coisa sobre isso? Mateus 9:36, o evangelista diz o seguinte a respeito de Jesus: ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Está falando de Jesus. Mas e os apóstolos? O que eles falam a respeito dessa ilustração das nossas vidas para o reino animal? Ah, não é possível. O Pedro, o Paulo, eles devem ter levantado um pouco mais a bola da gente. Não. 1 Pedro 2:25, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho. Não é que vocês eram ovelhas e vocês não são mais ovelhas. Vocês eram como ovelhas perdidas. Mas vocês continuam sendo ovelhas, porque olha lá. Mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor. Com P maiúsculo. Que cuida da vida espiritual de vocês, ou na tradução mais clássica, o pastor de suas almas. Meus amados irmãos, eis a realidade de quem é discípulo de Jesus. Nós somos ovelhas. Claro, não estamos falando que nós somos literalmente ovelhas. Nós somos seres humanos, somos criaturas muito mais capacitadas e superiores até do que as ovelhas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, livros históricos, livros proféticos, livros poéticos, os evangelhos, os escritos dos apóstolos, em toda a Bíblia, a ilustração no reino animal que nos representa, que Deus usa, é exatamente a ilustração das ovelhas. As ovelhas nos representam. As ovelhas podiam andar com umas plaquinhas assim. Os seres humanos, nós representamos os seres humanos. Ou ele me representa, ou a gente poderia também. Qual que é o problema disso, gente? Isso não é lá grande coisa. Esse que é o grande problema. É o que Deus nos revela na sua palavra, mas não é lá grandes coisas, a gente saber que a gente é ovelha. A pergunta que surge, que é importante para nós nos aprofundarmos é: por que Deus usa a ilustração de ovelhas para mim e para você? Quais são as características? Quais são os poderes que as ovelhas têm? Por que Deus nos vê deste modo? Ele nos criou e Ele nos enxerga como ovelhas. O que Deus quer nos dizer ao nos chamar de ovelhas? Bom, ninguém melhor do que pastores de ovelhas para nos ajudar nessa reflexão. Pastores de ovelhas mesmo. E muitos estudiosos foram buscar no dia a dia dos pastores de rebanho características para nós entendermos melhor o que Deus quer dizer a respeito de nós mesmos aqui. E o que nós descobrimos?
A primeira coisa que pastores de ovelhas sabem, observam, é que esses animais, você está vendo aí na foto, as ovelhas, são animais totalmente indefesos. Primeira coisa. É um animal que tem predadores, no plural. Raposa, lobo e outros animais. E diante dos seus predadores, as ovelhas não são capazes de fazer absolutamente nada. Ah, mas elas não dão coice igual o cavalo? Não. Ah, mas elas não correm? Não, não têm agilidade. Elas são desengonçadas. Ah, mas elas não... Mas nem cuspir, igual aquele bichinho lá do Chile, lá que cospe nos... Não, nem isso. Elas não fazem nada. Apareceu um predador, elas são devoradas. Elas tentam correr um pouquinho. Diferente de cachorros, diferente de cavalos, diferente de outros animais que nós conhecemos no nosso dia a dia, as ovelhas são reconhecidas por serem estúpidas. O Wilson está aí. Depois, se eu te falar alguma coisa errada, ele vai me corrigir. É um dos animais mais estúpidos do reino animal. Eu tenho uma Border Collie, eu tenho uma pastora lá em casa, a Border Collie. O Clebão também tem, aí, só que o dele é macho, né, o Clebão lá. Né? E assim, Border Collies são famosos por serem pastores de ovelhas. E são os cães mais inteligentes. Mas eu vou dizer para vocês, para a ovelha, eles nem precisariam ser tão inteligentes assim. Porque é muito fácil você domar. A ovelha não é agressiva. Ela é rebelde, mas agressiva não. A ovelha não tem, eu vou dar uma bronca na ovelha que eu tenho lá no meu pasto, mas toma cuidado, senão ela vai te morder. Toma cuidado, senão ela te dá um coice. Não existe isso com a ovelha. São animais indefesos, são animais estúpidos e é um animal totalmente, por causa disso, ele é totalmente dependente do dono para sobreviver. Já ouviu falar em cavalos selvagens? Tem um filme, né, bonito, Spirit, que conta, né? Benjamin gosta do Spirit, eu também gosto. Cães selvagens, já ouviu falar? Sim, existem cães selvagens. Já ouviu falar em ovelha selvagem? Não existe. Para elas sobreviverem, elas dependem de alguém para cuidar delas. Talvez por isso que um outro profeta, Jeremias, ele diz que ele nos compara a ovelhas. Olha aí nós aí, ó. É como você se olhando no espelho. Ele diz que nós somos não apenas ovelhas, mas nós somos perdidos. Meu povo, Deus falando, tem sido ovelhas perdidas. E aí o profeta está falando ali também contra os pastores. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram, olha como são estúpidas, se esqueceram do seu próprio curral. Ou seja, a direção, a sobrevivência da ovelha depende do pastor, porque se não for o pastor, ela está perdida. O profeta está dizendo isso aqui. Deus está nos dizendo exatamente isso aqui. Agora, tem uma característica ainda mais marcante das ovelhas. Também nós sabemos isso por meio de criadores de ovelhas. A característica mais marcante do quanto uma ovelha é estúpida é a forma com que elas são abatidas. Eu não sei se você sabe, mas normalmente aparece um bode. Tá? Então, só para a gente fazer aqui uma observação, que às vezes a gente esquece. Tá? Bode não é o macho da ovelha, o macho da ovelha é o carneiro. Mas abatedouros de ovelhas, normalmente tem um bode lá. E normalmente esse bode ele tem um nome. Ele chama bode Judas. Ele é chamado de bode Judas. Por que ele chama bode Judas? Porque esse bode... por isso que eu falo, não precisa ser um border collie, pode ser um bode. Ele direciona as ovelhas começam a seguir. E ele vai para o matadouro. E as ovelhas vão para o matadouro junto com ele.
E, gente, esse procedimento se repete todos os dias. E as ovelhas sempre seguem esse bode. Elas veem isso acontecendo. Aí são abatidas. Aí vêm as outras. Todos os dias, quando chegam ao seu destino, elas são abatidas. Todos os dias elas continuam seguindo esse bode chamado de bode Judas. Qualquer semelhança que você esteja traçando com a vida, não é mera coincidência. Nós também seguimos, estupidamente, alguns bodes Judas nas nossas vidas. Mas talvez você esteja pensando, mas já está tudo resolvido, pastor. A situação nossa já está resolvida. Porque eu já descobri, tudo bem, eu sei das minhas características, eu sei que eu sou ovelha, eu sei que eu dependo de um pastor, mas está tudo resolvido porque nós temos esse pastor. Porque em João 10, mostra aí para a gente, Gerson. Em João 10, Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pronto, está tudo resolvido. A gente tem um pastor, Jesus é o nosso pastor, então nós não somos mais estúpidos. Calma. A situação não é tão simples assim. É verdade que Jesus é o nosso supremo pastor. É verdade que com Ele nada nos faltará. Vocês pensaram que eu não ia mostrar o Salmo 23, né? Mostra aí pra gente, Gerson. Leiam aí comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É claro que isso é verdade. E você conhece o restante deste salmo. É claro que nada vai me faltar. É claro que eu não preciso temer quando eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte. Mas, meus amados irmãos, o que eu quero dizer para você hoje é que, apesar dessa realidade maravilhosa bíblica, ainda assim, este fato não nos livra do fato de nós continuarmos sendo ovelhas. E ovelhas tendem a ser estúpidas, mesmo quando elas têm um bom pastor. É isso que Deus quer nos dizer. Nós temos a tendência, eu e você, de ficarmos fascinados pelos pensamentos e pelos caminhos de alguns bodes que aparecem na nossa vida. A voz da nossa sociedade hoje diz o seguinte: você liga a TV, você compra uma revista, você lê um livro, você vê os best-sellers no Brasil, nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar. Diz o seguinte: pessoal, seres humanos, a gente não precisa mais ser ovelha não, viu? Esse negócio de ser ovelha, isso daí é coisa do passado. Nós podemos deixar de ser ovelha, basta você decidir. Você pode ser um lobo agora, caçando as ovelhas. É isso que a sociedade tem nos dito. Isso é fruto de uma tentativa, entre outras coisas, de desconstrução dos princípios cristãos de vida, porque são os cristãos que sempre trouxeram à tona a verdade bíblica de que nós somos como ovelhas, dependentes de um pastor. O problema é que muitos de nós, discípulos de Jesus, acabamos sendo seduzidos e aceitamos essas falas, essas vozes como verdade. Aceitamos, isso daí é normal, né? Aí vem aquela célebre frase que às vezes a gente usa. As coisas são assim mesmo, né? De tanto ouvir na nossa sociedade que as coisas são assim, você passa a crer que as coisas são assim. E aí você traz para o seu casamento valores do mundo. E aí você traz para a criação dos seus filhos valores do mundo. E aí você traz para os seus negócios a corrupção do mundo. Porque você não se vê mais como uma ovelha. Você acha que você é um lobo, um tigre, um leão. Você é capaz de tudo. Você não depende de ninguém. Eu só dependo de mim mesmo, para o meu sucesso.
E aí você ouve bodes dizendo que divórcio é algo comum. Ah, não deu certo, desiste. É igual você ter 2 brigadeiros, você gostar de um, mas do outro não gostar. Esse outro joga no lixo, porque você não gostou. Casamento é assim também. Escolha o melhor chocolate que você quer comer. Aí você acha que criar os seus filhos é segundo os valores que os colégios ensinam. A libertinagem disfarçada de que nós não podemos ser intolerantes. Porque nós temos que aceitar tudo. Claro, a gente faz isso tudo por amor, não por imposição. Mas os valores e princípios nossos não são nossos, são do nosso pastor. Porque se fosse para eu definir os valores e princípios da minha vida, eu iria definir valores e princípios tolos, estúpidos, idiotas, porque eu sou ovelha. Eu preciso de um pastor. Eu não consigo me guiar. Ou eu ouço o bom pastor e sigo o bom pastor, ou eu ouço e sigo alguns bodes. Eis a escolha que todas as ovelhas precisam fazer. É isso que Deus está nos falando. E aqui ainda surge uma pergunta, que eu não vou explorar muito por motivo de tempo, mas só para a gente refletir brevemente. Por que que nós temos este impulso de seguir bodes? Por que que nós somos assim? É exatamente aí que está a chave para nós entendermos muitas coisas em nossas vidas. Vidas. Estou dando um eco aí. O pecado nos trouxe uma imensa carência de amor. O pecado nos trouxe a necessidade de nós nos sentirmos, como que eu posso dizer, conectados com outra pessoa ou com outro ser. O pecado fez isso com as nossas vidas. Nós precisamos, agora eu lembrei a palavra correta, que são a palavra que os psicólogos usam. Nós temos um senso de uma necessidade de pertencer a alguém, a algo ou a alguma coisa. Deus não nos fez seres isolados. Deus nos fez seres gregários. Quando eu não estou conectado com Deus, eu preciso me conectar com outra coisa. Então, ainda que seja um bode, não, essa é a minha filosofia de vida. Agora eu sou isso. Essa semana, eu tive o desprazer de, mexendo com alguns arquivos do meu computador, encontrar alguns arquivos, alguns textos que eu escrevi há 15 anos atrás. Até comentei com um casal isso. Meus amados irmãos, não façam isso. Não pegue uma coisa que você escreveu há 15, 20 anos atrás e leia. É terrível. E aí eu fico pensando, o que eu vou pensar daqui 15 anos do que eu estou falando agora? Ou escrevendo agora? Porque a gente vai amadurecendo. Nós crescemos em Cristo. E a gente percebe as tolices que a gente falou e fez no passado. Por quê? Porque a gente tem sempre essa necessidade de pertencer. Nós não nos sentimos amados. Nós não amamos como deveria. E aí qualquer coisa que aparece que nos promete isso, nos ilude. É o clássico exemplo da moça que tem os seus valores e princípios com relação ao sexo no casamento, princípios bíblicos, mas que começa a namorar, e o namorado começa a falar aquilo, e papapá, e pipipi, popopó, e popopó, porque é sempre assim, é tudo assim, porque isso é normal, porque o mundo é assim. Mas eu sou uma ovelha de Jesus. Que nada, que ovelha, isso daí é coisa que seu pastor fala de púlpito. E aí o que ela faz? Na sua pré-adolescência ainda, se entrega. E eu não estou falando pelo ato em si, somente. Eu estou falando pela desgraça que isso traz emocionalmente, sentimentalmente, para o futuro dela e para o garoto. Porque isso ninguém fala. As novelinhas de adolescentes, as minisséries de adolescentes, mostram o glamour da coisa.
Hoje em dia há uma glamourização, é isso? Glamourização, enfim. Até da prostituição, como algo lindo, maravilhoso. Mas vai lá ver. Não, não vai não, estou só falando como exemplo. Vai lá ver a sujeira. Vai andar na rua Augusta, em São Paulo, de madrugada. Converse com os travestis, converse com umas prostitutas e pergunta para elas, vem cá, a vida de vocês é tão bonita, como a gente vê nos filmes, como a gente vê nos livros, e você vai ver uma mulher em prantos, dizendo para você que a vida dela é uma desgraça, é uma tragédia. Sabe qual é a classe profissional no mundo com maior índice de suicídio? Com maior índice de depressão? Com maior índice de vícios em droga, bebidas e drogas mais pesadas? Os atores pornôs. Isso é estatística, mas ninguém fala. Percebam como nós seguimos bodes, porque nós somos estúpidos. E se nós não seguirmos o pastor, nós vamos continuar perdidos. Essa carência de amor e essa necessidade de pertencer a algo ou a alguém, nós tínhamos de forma plena no Éden. Estava lá, Adão e Eva, não tinha carência nenhuma de amor. Deus o amava, eles amavam Deus. Não tinha carência nenhuma de pertencimento. Eles pertenciam a Deus. Era tudo perfeito. O que eu quero dizer para você é que, quando o homem não se relaciona com o seu Criador, ele acaba se perdendo em qualquer pensamento humano. Ainda que esse pensamento humano seja incrivelmente absurdo e irracional. É o que nós temos visto no meio político. Eu postei agora de manhã, ou ontem à noite, sei lá que horas que eu postei, foi de madrugada, uma frase do Nelson Rodrigues que disse que, como é difícil, eu não lembro a frase exatamente, mas a moral da história a coisa mais difícil que tem é você ter que defender valores que são óbvios. Que desgastante que é. Gente, eu gastar meu tempo para ficar defendendo o que é óbvio. Nós temos visto no meio político, no meio cultural hoje, pessoas defendendo coisas que são absurdas, que são irracionais. E a pessoa defende, sabe por quê? Carência de amor, senso de pertencer a alguma coisa, uma ideologia, um partido, uma filosofia, uma religião. E as pessoas viram para mim e falam, pastor, mas como que essas pessoas seguem este homem? Não estou vendo que este homem desvia dinheiro, que este homem faz isso, faz aquilo. Como que as pessoas dão a vida por esse político? Vestem camisa? Por causa disso tudo que nós estamos falando aqui. Agora, para piorar a situação, tem como piorar a situação. E eu vou piorar a situação para a gente partir para a conclusão, tá? Quando nós seguimos esses bodes, nós somos surpreendidos quando nós damos de encontro com um astuto predador. Porque o bode não é predador. O bode ele está só nos guiando. Só que ele também não é um defensor. E a hora que o bode te tira do curral lá do seu pastor e te leva para o meio da selva, e aparece um lobo, ele, bode, não pode fazer nada para te defender. Aí, sabe aquela vozinha, não é sua avó não, aquela vozinha, tá? A voz, aquela vozinha que fala lá no fundo, ecoa na sua mente, sempre se repete. Diante de alguma situação na sua vida, fala assim para você, você é um idiota. Fala assim para você, ninguém gosta de você. E as pessoas têm toda a razão. Que fala assim, você é um perdedor, você vai fracassar em tudo que você realizar. Olha aí, mais uma coisa que você fez e que não deu certo. Ou que fala para você um tema que está em vigência nos dias atuais. Para que viver?
que você continua vivendo? Para com isso, dá um fim nisso. Sabe aquela vozinha que fala assim, os seus colegas são excelentes profissionais, mas você não é como eles não. Você está num nível muito abaixo. Aquela voz que diz assim para você, para que você vai continuar sendo fiel ao seu cônjuge? Você não está vendo ao seu redor? Ninguém mais é fiel ao cônjuge. Para que você vai continuar sendo fiel? Aquela voz que vai dizer assim para você quando você tiver oportunidade, qual o problema de um pequeno desvio financeiro? Qual o problema de você desviar 10, 100 ou 1.000 reais da sua empresa? Se nós estamos vendo homens desviando milhões, bilhões. Qual o problema? E tem mais, todo mundo faz isso. Você acha que o teu vizinho que tem um carro da hora, você acha que aquele teu parente que está numa casa nova, ele conseguiu isso tudo sendo honesto? Claro que não, todo mundo faz isso para conseguir as coisas. Vai lá. Ou aquela voz que diz assim, você acha mesmo que Deus se importa com você? Diante do que está acontecendo na sua vida, você acha que ainda existe Deus e que Ele se importa com você? Você é um tolo. Sabe de quem que é essa voz, gente? Tem nome. Ele é um ser. Ele tem vários nomes. Eu gosto do mais popular. Diabo. Conhecem ele? Você disse não, ele conhece você. E muito bem. A prova que nós agimos as nossas vidas como ovelhas, a prova de que nós somos tolos, é que ao invés de seguir a mensagem, a voz de Jesus, que é o que fala a verdade, como nós cantamos, nós optamos por ouvir a voz do diabo, que ao invés de falar, fala para nós o quê? A mentira. Nossa, pastor, que bonito isso, de onde que o senhor tirou isso? Isso não é frase minha, isso é de Jesus. João 8, 45, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, por que, Jesus falando para nós, seus discípulos, na verdade ele está falando para religiosos ali, por que é que vocês não entendem o que eu digo? E aí ele responde a pergunta dele. É porque vocês não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo. E querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele, o diabo, foi assassino. E nunca esteve do lado da verdade. Porque nele não existe a verdade. Meus amados irmãos, é Jesus falando. Nós estamos filosofando sobre como deve ser o diabo. Jesus é um ser eterno. Ele sempre existiu. Quando ele diz essas palavras, ele estava aqui entre nós, em carne e osso. Mas ele sabe do que ele está falando, ele conhece o diabo. Nele não existe a verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de seu costume. Pois ele é mentiroso. E ele é o pai de todas as mentiras. E aí Jesus volta ao seu raciocínio inicial da pergunta dele. Mas, porque eu, Jesus, digo a verdade, vocês não creem em mim. Vocês preferem ser ludibriados por bodes do que acreditar em mim, que sou o bom pastor. O diabo te ilude. O diabo te destrói. O diabo te desmoraliza. E a gente ajuda ele, porque nós é que decretamos a sentença final. A gente fala assim, é isso mesmo. Você escuta o que ele está falando e você concorda com o que ele está falando. E aí você faz o seu próprio julgamento. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Esse julgamento foi forjado. Esse julgamento que você faz na sua mente
por causa dessa vozinha que fica aí no seu ouvido, na sua mente, no seu coração, é um julgamento forjado. Houve uma delação premiada e ficou comprovado que mentiram nesse julgamento. A cruz de Cristo te livrou de todas as acusações. Absolutamente todas. Nós nascemos em um relacionamento perfeito com Deus. Nascemos, estou me referindo aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas houve um rompimento, como ovelhas desgarradas, como ovelhas perdidas. Um dia, então, nós buscamos o pastor? Não. O pastor veio ao encontro de nós, ovelhas perdidas. É esta a mensagem do Evangelho. É isso que Jesus me chamou para anunciar e chamou você também que é discípulo dele. Nós somos ovelhas do rebanho dele. Em Cristo Jesus, nós nos reconectamos de novo ao Pai. Nós abandonamos o pai da mentira, o bote, na nossa ilustração, e passamos a seguir o pastor das nossas vidas, o pastor das nossas almas. Bom, lembra do estreante jogando com Michael Jordan? Michael Jordan fez 68 pontos, ele fez 1 ponto. E aí no final ele disse, juntos, Michael Jordan e eu fizemos 69 pontos. O que eu quero dizer para você nesta manhã é, juntos, você e Deus são maioria. Sempre. Ainda que ele faça os 69 e você faça meio ponto, você está jogando no time dele. Nós somos como iniciantes, estreantes, jogando ao lado de um astro, o melhor de todos. Somos fracos, como cantamos. Somos inexperientes, somos tolos. Mas esta reflexão desta manhã deve nos lembrar 2 coisas. Primeiro, o privilégio que Deus nos dá de descansarmos nele. Ele é o nosso pastor. Segundo, a responsabilidade que nós temos diante desta realidade. Só um exemplo final. Olha para os homens que Jesus chamou para serem os seus primeiros discípulos, para serem apóstolos. Estes homens não eram os mais poderosos daquela época. Eles não eram os mais talentosos daquela época. Pelo contrário, eram pessoas comuns. Eram pessoas sem estudo. A maioria pescadores. Um era talvez estudado, mas odiado, porque era cobrador de impostos. Homens simples, falhos, fracos. Mas com Deus, estes homens viraram o mundo de cabeça para baixo. E nós estamos aqui. Hoje somos nós, gente comum. Somos comum. Não temos nada de especial. Mas somos discípulos de Jesus. Toma cuidado. E eu vou tomar esse mesmo cuidado. Deus não quer que nós usemos as nossas deficiências para fugir das nossas responsabilidades. Lembra da história de Moisés, lá na sarça ardente e tudo aquilo? Nossa confiança não está em nós. É por isso que isso é possível. Nossa confiança está no Senhor. Nossa capacidade não está em nós. Nós somos capacitados pelo Senhor. Então lembre-se que, mostra para a gente de novo os textos. Lembre-se, para nós terminarmos, os músicos podem tomar aqui os seus lugares. Lembre-se que porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não se esqueça disso jamais. Isso é um privilégio, isso é para você descansar. Olha que imagem bonita. O foco não está em nós, ovelhas. O
O foco está no nosso pastor. Mas pastor Marcelo, o senhor não sabe as contas que eu tenho que pagar amanhã, o senhor não sabe a notícia que eu recebi a respeito da minha saúde, o senhor não sabe o que eu estou passando, meu amigo. Não sou eu que estou te prometendo, é o Rei do Universo que está te prometendo que nada vai te faltar. Porque Ele é pastor. Agora entenda, você é ovelha. Isso é um privilégio. Lembre-se que vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas que agora vocês foram trazidos de volta. Privilégio. Percebam a riqueza do texto bíblico. Vocês não foram atrás do pastor, vocês foram trazidos de volta. Agora, uma vez trazidos de volta, privilégio. Uma vez trazidos de volta, responsabilidade. Com um propósito, para seguir o pastor. E por fim, lembre-se que Jesus afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas, elas fazem o esforço para ouvir a minha voz, reconhecer a minha voz. Eu as conheço também e elas me seguem. Responsabilidade. Por isso, meus amados irmãos, nós somos ovelhas de pastos e de currais diferentes. Mas nós somos um só rebanho. E temos um só pastor. Que essa reflexão a respeito de quem nós somos possa te ajudar e, quem sabe, transformar o seu dia a dia. Reconhecendo que você é ovelha, mas não é nada de ruim nisso. Porque você não é uma ovelha perdida, você é uma ovelha que tem pastor. Amém?